Quase 50 anos se passaram, mas as misteriosas circunstâncias que cercam a morte de Bruce Lee continuam a cativar a imaginação das pessoas. Após sua morte repentina, os fãs dedicados acompanharam de perto a jornada emocional de sua viúva, Linda Lee Cadwell. Por anos, ela permaneceu em silêncio sobre a tragédia que abalou sua vida. Agora, no entanto, ela está finalmente pronta para revelar as verdades perturbadoras sobre a morte prematura de seu marido. Enquanto ela se prepara para contar sua história, aguardamos as revelações chocantes que assombraram o legado de Bruce Lee por tanto tempo. Linda Lee Cadwell declarou que a verdadeira causa da morte de Bruce Lee foi um colapso grave que o levou a entrar em coma. Em maio de 1973, Lee estava em Hong Kong, uma cidade cheia de vida, onde havia viajado para gravar overdubs vocais para seu último filme nos estúdios Golden Harvest. Essa visita coincidiu com as etapas finais de produção de seu icônico filme Operação Dragão, que o imortalizaria como uma lenda das artes marciais. Contudo, o destino tinha uma reviravolta trágica reservada para ele. Em um evento surpreendente e inexplicável, Bruce Lee desabou repentinamente. Testemunhas observaram, chocadas, enquanto ele começava a convulsionar, uma cena alarmante para alguém sempre admirado por sua força física extraordinária e disciplina. Ele foi levado às pressas para o Hospital Batista de Hong Kong, onde os médicos trabalharam com urgência para entender a causa de sua súbita enfermidade. O diagnóstico foi tanto perplexo quanto assustador: um edema cerebral. Essa condição, que envolve um acúmulo perigoso de fluido que exerce pressão sobre o cérebro, foi um golpe devastador para alguém conhecido por sua saúde excepcional. A notícia causou um grande impacto no mundo todo, gerando ampla preocupação e especulação sobre o que teria desencadeado essa crise médica. Após ser observado por vários dias, Bruce Lee foi liberado do hospital. No entanto, a incerteza ainda pairava no ar. Buscando respostas e mais tratamento, ele viajou para o renomado centro médico da UCLA. Apesar de estar em uma das principais instituições médicas do mundo, o mistério em torno de sua condição persistiu, deixando muitas perguntas sem resposta. Os médicos lutaram para resolver o mistério do colapso repentino de Bruce Lee, inicialmente diagnosticando o incidente como uma convulsão generalizada, uma forma intensa de disfunção neurológica caracterizada por convulsões violentas e perda de consciência. Apesar desse diagnóstico, a causa subjacente da convulsão continuava a ser evasiva, aprofundando ainda mais o mistério e a preocupação em torno da saúde de Lee. Em um momento profundamente emocional, Linda Lee encontrou forças para compartilhar mais sobre os eventos que cercaram a morte de seu marido. No dia 21 de julho de 1973, a Associated Press emitiu uma breve, mas devastadora, declaração que foi reproduzida pelo The New York Times, trazendo a trágica notícia com precisão de partir o coração. Bruce Lee, o ator chinês que fez carreira com karatê, kung fu e outras artes marciais no cinema, morreu esta noite no Hospital Queen Elizabeth, depois de ter sido encontrado inconsciente em sua casa. Ele tinha 32 anos. Mas por trás da simplicidade crua desse anúncio, havia uma rede complexa de complicações, lançando uma sombra sobre as verdadeiras circunstâncias de sua morte. Enquanto o mundo lamentava a perda de um ícone, mais detalhes começaram a surgir, revelando uma série de eventos muito mais complexa e perturbadora que levou àquela noite fatídica. Na época de sua morte, Lee estava prestes a quebrar barreiras culturais, com o iminente lançamento de Operação Dragão por um grande estúdio americano. Sua carreira estava em ascensão, e ele parecia pronto para um sucesso ainda maior. No entanto, o destino tinha outros planos, encerrando abruptamente sua jornada no auge de sua fama. A brevidade do comunicado de notícias não conseguiu capturar a confusão e o mistério
que envolviam os acontecimentos que cercavam sua morte. Em sua biografia Bruce Lee, A Life, o autor Matthew Polly explorou as complexidades daquele dia trágico, oferecendo um relato detalhado da tensão e da incerteza que marcaram os últimos momentos de Lee. O corpo sem vida de Lee foi encontrado no apartamento de sua amante, Betty Ting Pei. Uma revelação que causou um grande impacto entre a elite de Hong Kong e adicionou mais uma camada de mistério a uma tragédia já perplexa. Após a trágica descoberta, Raymond Chow, o astuto empresário de Bruce Lee, enfrentou uma realidade difícil. Ao absorver a cena, o corpo sem vida de Lee e o sofrimento incontrolável de Betty Ting Pei, o peso do momento o atingiu com força. Ali estava a figura mais famosa de Hong Kong, sua vida tragicamente interrompida nos braços de sua amante, com apenas os dois sendo testemunhas do enigma de sua morte súbita. Naquele dia fatídico, Bruce Lee foi acometido por uma dor de cabeça intensa, um sinal preocupante do desastre que estava por vir. Em um trecho tocante da biografia definitiva de Matthew Polly, Bruce Lee, A Life, o momento é descrito com uma clareza arrepiante. Betty, a misteriosa mulher no centro da tempestade, ofereceu ao seu amante sofredor um dos seus comprimidos de Equagesic, na esperança de aliviar sua dor. O que eles não sabiam era que esse aparentemente inocente ato de bondade desencadearia uma cadeia de eventos que mudaria para sempre o curso da história. De acordo com relatos do site oficial de Bruce Lee, uma investigação do legista revelou a trágica verdade. A reação hipersensível de Lee a um dos ingredientes do comprimido provocou uma série catastrófica de reações fisiológicas. Dentro do corpo de Lee, uma batalha invisível acontecia. Seu sistema imunológico, tentando combater a substância desconhecida no comprimido de Equagesic, iniciou uma resposta agressiva. Isso provocou uma perigosa liberação de substâncias inflamatórias, o que causou um inchaço massivo do fluido ao redor de seu cérebro. Foi um alerta dramático do colapso irreversível que estava prestes a acontecer. A cada segundo que passava, a fronteira entre a vida e a morte se tornava cada vez mais frágil, até que, finalmente, Bruce Lee sucumbiu ao implacável aperto do destino, deslizando para a escuridão sem emitir um som. Quando perguntada sobre o que mais lamentava a respeito de seu falecido marido, a resposta de Linda Lee tocou o coração dos fãs. Ele morreu sem ver seu filme mais famoso. A expectativa em torno do lançamento de Operação Dragão em agosto de 1973 estava eletrizante, crescendo em uma tensão febril enquanto os públicos ao redor do mundo aguardavam ansiosamente a estreia de Bruce Lee em Hollywood. Para Lee, era o culminar de anos de esforço incansável e determinação inabalável. Um momento para mostrar seu talento excepcional e redefinir o gênero de filmes de ação com suas habilidades revolucionárias nas artes marciais. Como a UMC Northeast Public Radio articulou de forma brilhante em seu tributo ao impacto duradouro do filme, Operação Dragão simbolizava a realização dos sonhos de toda uma vida de Lee. Era sua chance de brilhar em uma produção de Hollywood, que prometia catapultá-lo a uma fama e reconhecimento imbatíveis. No entanto, em uma reviravolta cruel do destino, aquele momento lhe foi roubado. Tragicamente, apenas um mês antes de Operação Dragão deixar sua marca, a ascensão rápida de Bruce Lee foi abruptamente interrompida pela morte. Sua partida prematura lançou uma sombra sobre Hollywood, transformando o que deveria ser um momento de celebração em um de tristeza e perda. O mundo lamentou a morte de uma estrela cujo potencial só havia começado a ser totalmente realizado. A morte precoce de Bruce Lee também o privou da chance de definir seu próprio legado. Como observou de forma perspicaz Anna Traube em sua análise comovente para a Varsity, a morte de Lee deixou um vazio significativo no gênero de artes marciais.
um vazio que Hollywood, sempre oportunista, tentou preencher rapidamente em busca de ganhos comerciais. Após sua morte, a indústria recorreu a clichês e imitações superficiais, tentando, mas falhando, em recriar seu carisma único e seu talento revolucionário. A ascensão meteórica de Lee foi um farol de esperança para atores asiáticos, quebrando barreiras e desafiando os estereótipos de Hollywood com cada performance. Seu sucesso foi uma forte resistência à marginalização do talento asiático, abrindo portas para uma maior representação e visibilidade no cinema. Mas com sua partida repentina, grande parte do progresso alcançado foi rapidamente desfeito, substituído pelo retorno de retratos preguiçosos e unidimensionais e o ressurgimento de clichês cansados. Após a morte de Bruce Lee, os estúdios de cinema exploraram cinicamente a popularidade contínua do cinema de artes marciais, reduzindo os atores asiáticos a meras mercadorias. Eles eram frequentemente escalados para papéis definidos por estereótipos desgastados, confinados a personagens exagerados e unidimensionais que apenas reforçavam clichês prejudiciais sobre a identidade asiática. Em vez de serem vistos como indivíduos complexos, capazes de interpretar uma ampla gama de papéis, os atores asiáticos foram relegados a ser apenas artistas marciais, perpetuando os mesmos estereótipos que Lee lutou tanto para desmantelar. Apesar dos desafios e da volatilidade que marcaram sua vida e carreira, Bruce Lee possuía um magnetismo inegável, uma atração que transcendeu o tempo e as barreiras culturais. No núcleo dessa presença magnética estavam dois elementos-chave: sua extraordinária habilidade física e mental, ambos deixando uma marca indelével no mundo. Como John Blake apontou de forma eloquente em seu artigo para a CNN, Lee não era apenas um artista marcial. Ele era um símbolo de força e vitalidade. Com seu corpo escultural, ele se tornou um ícone de virilidade, um símbolo sexual cujo corpo despertava tanto admiração quanto desejo. As mulheres ficavam hipnotizadas por sua forma tonificada e musculosa, maravilhadas com a graça fluida de seus movimentos e a força poderosa que seu corpo transmitia. Tocar nele, alguns diziam, era como acariciar mármore quente. Um encontro com uma fisicalidade que parecia quase sobrenatural. No entanto, por trás da perfeição física estava a verdadeira fonte do poder de Lee, sua mente extraordinária. Blake explorou as profundezas do intelecto de Lee, revelando um homem cuja acuidade mental era tão feroz quanto suas habilidades físicas. Lee possuía uma capacidade excepcional de canalizar sua energia interna, direcionando-a para movimentos que ultrapassavam os limites das artes marciais, remodelando a disciplina de maneiras que nunca haviam sido imaginadas antes. No núcleo do brilhantismo de Bruce Lee nas artes marciais estava o conceito de Qi, um elemento essencial na filosofia chinesa que representa a energia vital que flui através de todos os seres vivos. Cada movimento de Lee refletia uma compreensão inata desse princípio antigo, combinando o físico e o metafísico em uma exibição harmoniosa de habilidade. Cada gesto seu era um testemunho de equilíbrio e controle, alternando com facilidade entre uma calma serena e uma explosão de força em um instante. Ao discutir o projeto cinematográfico de Bruce Lee, que mais lamenta, Linda Lee teve dificuldade em conter suas emoções, especialmente ao abordar os cruéis rumores sobre a morte de seu marido. A causa oficial foi determinada como sendo edema cerebral, um inchaço no cérebro causado pelo acúmulo de líquidos, mas teorias alternativas persistiram, desafiando a explicação aceita. Entre aqueles que questionam o relato oficial está Matthew Polly, autor de Bruce Lee, A Life, que oferece uma perspectiva ousada e controversa sobre as circunstâncias da morte prematura de Lee. Na biografia amplamente pesquisada por Polly, ele explora uma possibilidade alternativa, que a morte de Lee não foi causada por edema cerebral,
mas sim por insolação, um perigo silencioso intensificado pelo calor opressivo de um verão em Hong Kong. Apoiado por uma abundância de evidências e relatos de testemunhas, Polly constrói uma narrativa convincente que revisita os eventos que levaram às últimas horas de Lee. A teoria de Polly se baseia nas temperaturas extremas do verão em Hong Kong de 1973, que ele argumenta ter se tornado um adversário inesperado e mortal para Lee. Lee havia recentemente se submetido a uma cirurgia para remover as glândulas sudoríparas das axilas, uma decisão que provavelmente aumentou sua vulnerabilidade ao superaquecimento. No dia de sua morte, enquanto ensaiava incansavelmente cenas para seu próximo filme nas condições abafadas do apartamento de Betty Ting Pei, o calor implacável pode ter levado seu corpo além de seus limites. Enquanto o corpo de Bruce Lee lutava para manter sua temperatura interna, os primeiros sinais de insolação começaram a aparecer. Ele sentiu tontura e uma dor de cabeça pulsante, mas continuou, impulsionado por sua dedicação inabalável ao trabalho. Tragicamente, o aperto implacável da insolação só se intensificou, dominando-o com sua força implacável. O mistério em torno da morte prematura de Bruce Lee continua a ser uma fonte de fascínio e debate. Acadêmicos, especialistas e fãs continuam a propor uma ampla gama de teorias, cada uma tentando lançar luz sobre o que aconteceu naquele dia fatídico no apartamento de sua amante. Dentre essas, as perspectivas oferecidas por Matthew Polly e Dr. James Filkins se destacam como interpretações instigantes dos eventos que levaram à sua morte. Matthew Polly, em sua aclamada biografia Bruce Lee, A Life, argumenta que a morte de Lee não foi causada por edema cerebral, a explicação oficial, mas sim por insolação. A teoria de Polly é fundamentada no calor extremo que envolveu Hong Kong naquele dia. Usando uma vasta gama de evidências e relatos de testemunhas, ele reconstrói as últimas horas de Lee, apresentando uma história vívida de determinação ofuscada por circunstâncias trágicas. Enquanto isso, o Dr. James Filkins, um respeitado patologista de Chicago, oferece uma perspectiva completamente diferente. Ele sugere que Lee pode ter sido vítima de uma condição chamada morte súbita inesperada na epilepsia, SUDEP. Esse distúrbio, reconhecido oficialmente apenas em 1995, décadas após a morte de Lee, levanta a intrigante possibilidade de que uma condição não diagnosticada de convulsões possa ter sido a verdadeira causa de sua morte. A teoria de Filkins adiciona mais uma camada de complexidade ao debate em curso sobre a morte de Bruce Lee, enfatizando a persistente incerteza em torno dos eventos daquele dia fatídico. Apesar de quase 5 décadas terem se passado desde a morte de Lee, a busca por respostas definitivas continua implacável, movida pelo desejo coletivo de verdade e compreensão. Linda Lee compartilhou de forma sincera que a morte de seu marido colocou uma enorme pressão sobre sua família, especialmente sobre seu filho, Brandon Lee. A Entertainment Weekly capturou de forma comovente a difícil jornada de Brandon, descrevendo seus 28 anos como uma luta para forjar sua própria identidade enquanto vivia à sombra do imenso legado de seu pai. Desde o momento em que Brandon entrou no olho público, ele ficou preso em uma teia de especulações. Os tabloides se agarraram à morte misteriosa de seu pai, criando histórias fantásticas envolvendo drogas, voodoo e até conspirações ligadas à máfia chinesa. Esses rumores alimentaram um escrutínio implacável que o acompanhou durante toda a sua vida. Carregar o peso do legado de seu pai se mostrou um fardo formidável para Brandon. Navegar pelo mundo ferozmente competitivo de Hollywood já era desafiador, mas as constantes lembranças do trágico fim de seu pai amplificaram ainda mais a pressão. A cada passo, ele se deparava com a sombra da fama de Bruce Lee,
Um lembrete assustador da fragilidade da vida sob o olhar público. A trágica ironia da própria morte de Brandon aprofundou ainda mais essa narrativa. Ele perdeu a vida no set de The Crow em um acidente que parecia ecoar as especulações mais sombrias sobre a morte de seu pai. As linhas borradas entre realidade e mito deixaram um legado marcado por dor e potencial não explorado. Para Brandon Lee, forjar sua própria identidade sob a imensa sombra do legado de seu pai foi um desafio monumental, repleto de obstáculos a cada passo. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, sua história é um testemunho da resiliência do espírito humano e da profunda influência do legado familiar na identidade pessoal. Em uma emocionante matéria para o The New York Times, Betsy Sharkey descreve belamente os destinos entrelaçados de Bruce e Brandon Lee, duas vidas unidas pela ambição e pelo sangue, mas para sempre separadas pela cruel mão do destino. Como observa Sharkey de maneira comovente, tanto pai quanto filho encontraram seus fins prematuros em momentos decisivos de suas carreiras. Bruce, o ícone das artes marciais cuja ascensão meteórica cativou o público mundial, estava à beira da fama mainstream. Com Enter the Dragon, ele estava pronto para quebrar barreiras e alcançar um nível de fama que poucos imaginavam ser possível. Mas justo quando a ascensão de Bruce atingia seu auge, o destino desferiu um golpe devastador, abreviando sua vida e deixando um legado marcado pelo potencial não realizado. Para Brandon, a sombra da imensa reputação de seu pai pairava sobre suas próprias aspirações, moldando e muitas vezes limitando os caminhos disponíveis para ele. Apesar de seus esforços para se definir, ele foi atraído pelo mesmo gênero de ação que passou a simbolizar a carreira de seu pai, um padrão do qual ele lutava para escapar. Quando a vida de Brandon terminou tragicamente no set de The Crow, os paralelos assustadores entre pai e filho tornaram-se impossíveis de ignorar. Ambos haviam perseguido o sonho americano, esforçando-se para se libertar das limitações da sociedade e deixar uma marca indelével em Hollywood. No entanto, em uma cruel reviravolta do destino, a morte os levou ambos à beira da grandeza, deixando seus sonhos suspensos no tempo, para sempre incompletos. No entanto, as revelações subsequentes de Linda Lee chocaram os ouvintes. Não foi o filho deles, mas a filha, Shannon Lee, que assumiu a responsabilidade de preservar a verdadeira essência do legado de seu pai. Em uma entrevista para a NBC News, Shannon expressou frustração com a ideia equivocada de que Bruce Lee era apenas o cara legal do Kung Fu dos filmes antigos. Ela enfatizou que o impacto dele ia muito além de sua imagem cinematográfica. Bruce Lee não foi apenas um artista marcial, mas também um filósofo, inovador e visionário. Seus ensinamentos transcenderam as artes marciais, refletindo uma vida baseada em profundas convicções e nos princípios que ele seguia todos os dias. Movida pelo desejo de preservar a memória de seu pai e compartilhar sua filosofia mais profunda com o mundo, Shannon cofundou a Bruce Lee Foundation. Esta organização é um testemunho de sua dedicação, adotando uma abordagem multifacetada para a educação e divulgação, com o objetivo de mostrar a vastidão da sabedoria de seu pai e inspirar as futuras gerações a levar sua visão adiante. Um dos pilares do trabalho da fundação é o Bruce Lee Action Museum. Este vibrante tributo honra a lenda das artes marciais, com itens de colecionador, artefatos pessoais e exposições interativas que contam a história de sua vida extraordinária. Desde seus humildes começos como um ator em dificuldades, até sua ascensão meteórica como ícone internacional, o museu convida os visitantes a se conectarem com Bruce Lee de maneira pessoal e profunda. Além do museu, a Bruce Lee Foundation também mantém um programa de bolsas de estudo destinado a apoiar aspirantes a artistas marciais e acadêmicos que personifiquem a filosofia de Bruce Lee.
Ao oferecer assistência financeira, Shannon espera capacitar a próxima geração a seguir seus sonhos e deixar uma marca positiva no mundo, assim como seu pai fez. Talvez o programa Little Dragons, da Bruce Lee Foundation, se destaque como uma das suas iniciativas mais impactantes. Esse esforço de base apresenta as crianças pequenas aos fundamentos das artes marciais, ao mesmo tempo em que transmite valores essenciais como disciplina, respeito e autoconfiança. Ao nutrir uma nova geração de artistas marciais e pensadores, Shannon Lee garante que os ensinamentos de seu pai continuarão a inspirar e a elevar as gerações futuras. A dedicação de Shannon à filosofia de seu pai transcende a fundação em si, influenciando todas as facetas de sua vida e trabalho. Em sua emocionante entrevista para a NBC News, ela destacou a natureza profundamente filantrópica da visão de mundo de Bruce Lee, uma filosofia fundamentada na crença de que cada indivíduo tem o potencial de alcançar o seu melhor e contribuir positivamente para o mundo. Meu pai tinha a mente e o espírito de um filantropo, compartilhou Shannon, com a voz refletindo admiração e orgulho. Os ensinamentos de Bruce Lee iam muito além das artes marciais, oferecendo uma abordagem holística para o crescimento pessoal. Através de princípios como ser como a água e viver no fluxo da vida, ele encorajava os outros a abraçarem a adaptabilidade, a resiliência e a mudança como caminhos para a autorrealização. Essa visão transformadora está no coração da missão de Shannon, de expandir o legado de seu pai. Seu trabalho como produtora executiva na aclamada série da Cinemax, Warrior, exemplifica esse compromisso. Inspirada pelo tratamento e escritos originais de seu pai, a série traz sua visão à vida com uma autenticidade impressionante, servindo tanto como uma homenagem quanto como uma continuidade dos seus ideais. Warrior tem sido aclamada pela crítica, com a Rolling Stone nomeando-a como um dos melhores shows da primeira metade do ano. Para Shannon, a série representa mais do que entretenimento. É um trabalho de amor. Em uma entrevista ao Collider, ela falou com paixão sobre a sintonia da série com os ensinamentos de Bruce Lee, expressando seu objetivo de expandir sua mensagem além das artes marciais, alcançando um público mais amplo. Para Shannon Lee, Warrior representa muito mais do que uma série de televisão. É uma homenagem à vida, ao legado e à sabedoria atemporal que seu pai compartilhou com o mundo. Através de suas histórias envolventes e personagens vibrantes, o show apresenta a filosofia de Bruce Lee a uma nova geração, incentivando os espectadores a adotar os valores de autodescoberta, resiliência e empoderamento que definiram o caminho extraordinário de Bruce Lee. O que você pensa sobre os insights compartilhados pela esposa de Bruce Lee sobre as circunstâncias que cercam sua morte? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com os outros e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!